Fala pessoal, tudo bom? Passando aqui então para fazer um vídeo rápido. Isso aqui é meio que uma dica de inglês, na verdade, uma coisa mais rápida, um vídeo mais objetivo. E o vídeo de hoje é sobre a palavra one. One a gente conhece muito como o número 1, né, o numeral 1, mas ele também pode ter, essa palavra pode ter outras funções. Ela pode funcionar também, por exemplo, com a função de sujeito. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Por exemplo, se a gente pegar essa frase aqui, você precisa trabalhar para ser rico. É o tipo de frase que surge numa conversa de bar, né? Não, cara, você precisa trabalhar muito para ser rico, você precisa estudar bastante. Então, é quando a pessoa tá falando sobre, não necessariamente para quem tá ouvindo, não é um conselho direto, você, a pessoa com que tá conversando comigo precisa trabalhar, mas é como se fosse um entendimento geral. Bom, as pessoas precisam trabalhar se elas querem ser ricas, né? Pelo menos nesse exemplo aqui. Tem gente que pode falar isso de outras maneiras em português mesmo. A gente pode falar, por exemplo, dá para ser rico trabalhando, ou até mesmo precisa se trabalhar para ser rico. É o tipo de frase que aparece muito em curso de inglês, por exemplo. Aparece algumas frases do tipo, aqui come-se muito bem. Isso quer dizer que as pessoas, a gente que está em algum restaurante, acaba comendo muito bem. E se a gente for passar essa primeira frase, você precisa trabalhar para ser rico, que é um conselho de mundo que você está dando, né? Falando um pouco no geral sobre as pessoas, a gente poderia traduzir dessa maneira aqui. You need to work in order to be rich. Então a gente usa o you, mas lembrando que não é necessariamente uma frase para a pessoa que está ouvindo a gente, é uma frase sobre as pessoas no geral, né? E a gente tem essa expressão aqui no meio, né? In order to be rich. Isso aqui eu vou tentar falar um pouco em um outro vídeo, então eu vou focar um pouco mais no you aqui. Então, como eu tinha falado, esse você é uma pessoa aleatória. A gente está falando de todo mundo, de qualquer pessoa, de qualquer um, e não necessariamente da pessoa com quem a gente está conversando. Em inglês, tem um sujeito que a gente pode usar para mostrar isso, para mostrar que não é uma informação para a pessoa que está falando com a gente, mas sim uma coisa que todo mundo devia fazer. Se a gente for aplicar essa regra usando esse one como pronome, a gente vai ter essa frase aqui que está em vermelho, ó. One needs to work in order to be rich. E é legal perceber que esse one funciona como um pronome de terceira pessoa, porque olha só o verbo need, né? Ele está vindo com um S, igual um he, um she ou um it da vida. Lembrando que isso funciona para os verbos que estão no presente simples só, né? Se a gente pegar uma outra frase para ajudar a ilustrar aqui, ó, vamos ver embaixo. Você precisa estudar muito, ou, falando daquele jeito um pouco diferente, que a gente não vai encontrar numa mesa de bar, mas existe também, deve-se estudar muito. Se a gente for colocar essa frase em inglês, a gente pode colocar You need to study a lot, igual a gente fez no exemplo anterior, mas a gente também pode montar essa frase usando o pronome one, e vai ficar do jeito aqui embaixo, olha só. One must study hard. Então, esse é um caso que a gente tem o one não como um numeral, mas sim como uma pessoa qualquer pessoa. Isso a gente quer dizer que pode ser qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo todo mundo. E ele não funciona como um numeral, ele funciona como um pronome sujeito, no caso, né? Se a gente quiser colocar os nomes bonitos aí gramaticais. Mas existe também um outro caso, que é fora esse número 1, o numeral 1, e esse caso de pronome sujeito, para a palavra one. Nesse caso também a gente vai falar de um pronome, mas é de um pronome que tem uma função anafórica, ou seja, outro nome bonito para soltar hoje na hora da janta. Não, hoje eu vi um vídeo sobre anafóricos, né? Uma coisa bem diferente. Por exemplo, se a gente pegar essa frase aqui, de qual carro você gostou? Desse? Então, esse desse, que está aparecendo aqui depois que seria a segunda pergunta, ele é um pronome, a palavra desse acaba sendo um pronome, só que ela está se referindo ao carro. Então, é um pronome que está retomando uma informação, um objeto que já apareceu antes. E aí a gente acaba tendo um problema quando a gente vai pensar nesse desse, porque a gente não pode fazer a tradução desse simplesmente como this. A gente tem que ter um complemento. E isso é uma coisa que acaba pegando pra gente que é brasileiro e vai falar inglês, vai aprender inglês, porque a gente não tem muito disso no português, né? A gente acaba falando, você gostou? Gostei. I like it. Mas, tá, você gostou do quê? Então você precisa sempre, em tese, ter um complemento. Por exemplo, uma palavra, um pronome it, this, that, para complementar os verbos. Bem, um pouco por cima, mas é assim que funcionaria, né? Então, se a gente fosse fazer a tradução dessa frase, a gente ia ter o seguinte aqui embaixo em vermelho. Which car did you like? This one?
Então você tem o one completando this para mostrar que a gente está se referindo ao carro. Então a gente não pode deixar o this da mesma maneira um that, por exemplo, de aquele, solto quando a gente está usando essas frases, fazendo uma frase desse tipo. Para a gente pegar uns outros exemplos para ajudar a demonstrar para não ficar muito rápido, vamos ver essas frases aqui. Eu prefiro o vermelho. Lógico, a gente tem que lembrar que é um pouco óbvio, mas a gente está numa situação hipotética, certo? Então faz de conta que a gente vai para uma loja e você vai comprar, não sei, uma capinha de celular, por exemplo. Ou um livro, algo do tipo. Então, aí você vai e solta essa frase pro vendedor. Eu prefiro o vermelho. Então a gente já está falando de algum objeto que está subentendido. Eu prefiro o vermelho, a tradução ficaria I prefer the red one. Então você percebe que esse one entra para substituir esse o do o vermelho, não é apenas um the, né? Porque a gente já está falando de uma coisa que acabou aparecendo antes. Então a gente está reforçando na frase com esse one. A segunda frase, eu quero o maior, I want the biggest one. Também aparece o one aqui para fazer a retomada do objeto que já foi mencionado. E a última frase a gente tem, ela precisa do de cima. Então faz de conta que você vai comprar alguma coisa numa loja, você tem uma prateleira atrás do balcão e você quer o produto da prateleira de cima, não o produto da prateleira de baixo, ou o produto da prateleira da direita ou da esquerda, algo do tipo. Então essa frase se encaixa bem nesse contexto. She needs the one above. Né? Se você fosse pegar o de baixo, the one below. Então você consegue usar esse one meio que apontando também e já se localizando a pessoa com quem você está falando de uma maneira melhor. Isso, lógico, se você conseguir ver, né? Se estiver no campo de visão do objeto. Também a gente sempre pode apelar para aquele caso, né? Você aponta e fala this ou that, apontando. Mas é sempre legal lembrar que this one, apontando para um objeto, ou that one, se o objeto estiver um pouco mais longe, também apontando para esse objeto. Pessoal, isso aqui foi uma dica mais rápida, uma coisa mais curtinha mesmo, mas não se esquece de dar um like no vídeo se gostar. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentando responder aos poucos. E também se inscreve no canal se vocês gostarem e vamos ver se mais pra frente mais dicas rápidas assim vem aparecendo aqui no canal. Falou, pessoal, um abraço!